Gramática com Viviane Martins, avante! A aula de hoje é linguagem escrita. O que é uma linguagem escrita? A linguagem escrita houve a necessidade para representar os sons, para poder representar os sentimentos, as emoções, ali a alegria, para poder lhe transmitir o que o ser humano ele quer ali transmitir. Por meio de uma linguagem escrita, é possível de você ali desenvolver um relatório, um contrato e também um convite. São várias modalidades que é possível com a linguagem escrita. A linguagem escrita, ela é ali desenvolvida, bem pensada. Não é aquela linguagem ali descontraída, igual, por exemplo, a fala. A linguagem escrita tem a questão das normas gramaticais, que o emissor ali ele vai ser avaliado através de uma banca examinadora, através de uma entrevista. A linguagem escrita é aquela linguagem que vai ser dividida em emotiva, referencial, conotativa, fática, metalinguística e poética. Ela também vai ter o seu desenvolvimento, que são os elementos da escrita, que é o emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto. Não vamos nos aproximar nesses elementos, né? Vamos depois falar bastante, vamos explorar muito esse assunto, que é uma linguagem escrita, e vamos falar cada tópico. Mas vou falar hoje de uma forma geral a definição de linguagem escrita. A linguagem escrita é possível o indivíduo estudar com um propósito, estudar para poder desenvolver ali a escrita, propósito de uma letra legal, com propósito de aprender uma matéria. Tem também o intuito ali de apresentar algo, de mostrar também a escrita. Ela tem a responsabilidade de levar para o seu receptor ali uma declaração, uma afirmação, levar uma dúvida, gerar dúvidas ali na coletividade e a partir daí gerar um debate. A escrita, ela vai ali desenvolver tudo que o indivíduo precisa transmitir. Ela ajuda quando você quer deixar um bilhete para o seu filho, para a sua filha, para sua mãe, para o seu pai. Te ajuda para alertar. Te ajuda também no seu projeto de concurso público. A modalidade escrita é aquela da prova objetiva. É aquela que você encontra, que você tem um contato, que é o edital. A modalidade escrita depende da leitura. Então, quando você desenvolve a escrita,
precisa também da leitura. A escrita é muito importante para o seu progresso educacional, para a sua vida emocional. Linguagem escrita é importante para você que vai produzir texto. Para produzir texto, você vai, por exemplo, fazer uma redação. A linguagem escrita formal, que obedece às normas gramaticais. Agora você tem, por exemplo, transmitir uma linguagem simples, objetiva, mas é uma linguagem mais descontraída, porque é uma comunicação ali entre amigos. Você pode não se preocupar tanto com a linguagem. Mas quando se fala de algo formal, de empresa, de cliente, órgão público, registro do que se refere ali também, documentação, você vai pensar na modalidade formal, que vai obedecer ali a gramática. Então, a linguagem escrita, ela tem ali a preocupação de transmitir a real intenção do autor, de quem escreve mesmo ali o texto. Então, ele vai transmitir o sentimento, transmitir aquilo que o autor sente ali naquele momento. Então, é por isso que quando você lê um determinado texto e você consegue sentir ali do texto a tristeza, você consegue sentir a alegria, a felicidade, o pedido, a ideia ali do autor. A escrita, ela tem esse poder de levar o que o autor sente em determinado período, em determinado tempo, espaço. Não importa se o autor desenvolveu um texto, uma história há anos, mas se você lê hoje, você é capaz de sentir tudo que está no texto. Então, a escrita, de alguma forma, ela também é uma terapia, a escrita. Porque você é capaz ali de expor aquilo que sente. Você se desabafa ali com o seu público. É por isso que você compra vários livros. É por isso que você gosta de escrever, gosta dessa modalidade da escrita. É por isso que você, quando vê um lápis, vê um caderno, você já corre para desenvolver essa habilidade. Porque é algo que faz bem, é algo que te traz paz, te traz para o mundo da gramática, da nossa língua materna,
O ato de escrever é um ato fundamental para o desenvolvimento do ser humano. É brilhante. Escrever envolve também responsabilidade. Porque você provavelmente já ouviu falar que palavras voam. Isso antigamente, tá? Quando não se tinha muito contato com a tecnologia, o celular. Mas hoje, com o uso, palavras não voam. Porque na fala, a pessoa pode gravar através ali da imagem da câmera de um celular, um áudio, principalmente no que se refere à denúncia. Agora, a escrita, ela sempre foi ali, sempre foi algo que marcou, registrou, porque escreveu, não porque carimbou, não porque passou por um órgão público e passou a ter valor, não é isso. A escrita sempre serviu ali como prova. A escrita sempre ficou ali como forma concreta, ato realizado. Que você pôde guardar, pôde ali comprovar através de um contrato, através de um documento. A escrita registrou, produziu o texto. A modalidade escrita, você também observa muito ali no jornalismo. Quando alguém ali vai fazer uma determinada matéria e a pessoa ela vai ali narrar o que viu ali perante aquele cenário, o que presenciou ali, quem estava ali naquela cena, quem são os autores, teve ajuda, qual foi o momento que recebeu, a hora, quem estava em sua volta. Quem da mídia apareceu naquele espaço, naquele tempo, naquele período. A escrita tem a finalidade de descrever ali uma pessoa, um fato, descrever ali um episódio. Tem a intenção de descrever algo legal ou ruim.
descreve e depois, em momento oportuno, fala o que viu, o que presenciou. Fica registrado como uma documentação. Então, ele vai querer passar para o papel ofício, ou folha de papel, do caderno, vai querer transmitir a realidade, a forma que é ali observada, ali os fatos, como que presenciou, e vai escrever. E depois ele vai para o ato da fala. Então, você pode compreender a importância de desenvolver a linguagem escrita. A linguagem escrita se aproxima do leitor, porque o leitor, ele tem que compreender ali o autor para ocorrer a conexão, a interação, para ele transmitir ali vida, transmitir dali entonação ali, a escrita. O leitor não necessariamente é o autor. Por isso que alguém que for ler o texto do autor precisa ali dessa interação. Precisa se conectar com a mensagem do autor para conseguir êxodo, para conseguir transmitir o sentimento, as emoções, a ideia com sucesso. A escrita é uma marca. Eu costumo dizer que é uma marca que você deixa em um lugar, em um ambiente ali. É a sua marca, é algo fixo ali. O nosso som, ele é representado de forma gráfica, que é a escrita. A escrita são sinais gráficos que vai representar você, cidadão, que vai representar você para a sociedade, para a coletividade, que vai representar na escola, na faculdade, no curso. Quando você escreve uma carta para o seu namorado, para a sua namorada. Então, a escrita envolve capricho, envolve dedicação, envolve clareza.
para alcançar a finalidade, o objetivo. A escrita é fundamental. Através dela, você ganha. Por quê? Porque você se aperfeiçoa e você trabalha a questão da mente. Você guarda mais no seu cérebro quando você desenvolve a habilidade da escrita. Você provavelmente também já ouviu falar de alguém com essa fala. Você parece que comeu queijo, está comendo muito queijo, come muito queijo. Aquela expressão que as pessoas falam para designar que a pessoa esquece muito, constante. Então, a maneira que você encontra para você trabalhar com o seu cérebro e você guardar mais o que te passaram de informação, um recado. Então, você precisa ali, o ideal, o adequado é a escrita, é trabalhar a parte da escrita para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e emocional. A escrita, através da escrita, você também é avaliado. Você que estuda para concurso público, vai fazer redação, você vai utilizar a linguagem escrita. Por isso que desenvolver essa habilidade no seu projeto de concurso público é importante. É importante. Mas se você for dizer, mas por que eu tenho que desenvolver a modalidade da escrita se eu não vou fazer redação? Esse concurso não pede redação. Não pede texto discursivo. Não pede, mas você vai desenvolver essa habilidade na hora ali de você estudar em casa seu projeto de concurso público. Muitas das vezes você vai precisar ali fazer um resumo ou um mapa mental. Você vai precisar escrever observação. Você vai ler ali um determinado livro e vai escrever o que você mais chamou a atenção ali naquela escrita, naquele texto. E você vai destacar as palavras, vai escrever. Então, você estudar para concurso público é você entender que você, no seu projeto de concurso público, você também precisa desenvolver a modalidade da linguagem escrita. Quando você desenvolve a linguagem escrita, você compreende ali o posicionamento do autor. Como que um autor ele se sente ao desenvolver uma ideia.
Quais são os argumentos que um autor pode propor? Você compreende que um autor pode fazer comparações, citações, pode concordar e contra, pode afirmar, reafirmar, definir, estruturar, destruturar, e transmitir a conclusão. Quando você consegue desenvolver a habilidade da escrita, você entende o papel do autor, como que ele se sente ao desenvolver. A responsabilidade de transmitir a mensagem é do autor. Não é quem lê, é do autor. O autor é o real ali, responsável pelaquela produção daquele texto, seja qual for o período, século. Mas existe quem produziu. E por que criou aquele texto? Linguagem escrita, importante também, para você conhecer. E conhecimento é algo que você leva para a vida. É algo que você tenha a possibilidade de transmitir conhecimento para o outro. A escrita é fundamental para o professor, para o aluno transmitir o seu pensamento, o seu sentimento, o que há de melhor, para o aluno desenvolver o que aprendeu daquela matéria, para ele transmitir o seu conhecimento de mundo, o seu grupo, sua vida social, para desenvolver ali o que aprendeu, o que estudou. O professor também, ele aprende com o aluno, ele aprende com a sociedade, aprende com a sua família. O professor, ele aprende, é uma troca de conhecimento. O professor, a todo tempo, ele está apto a aprender. Professor, de verdade, ele está a todo tempo ali apto, aberto para o aprendizado do aluno, do grupo, seja qual for.
Mas o professor, ele tem a responsabilidade na fala, no comportamento, porque é ele que vai mostrar ali o caminho, que vai ali transmitir o conhecimento também. O professor ele vai utilizar o recurso, que é a linguagem escrita. O professor ele vai precisar ali escrever ali de acordo com o seu conhecimento. Ele vai desenvolver a escrita ali no quadro, no caderno do aluno, ou no seu próprio caderno, que é plano de estudo. Claro que hoje tem a tecnologia, o computador, mas o que eu trago para vocês, o professor, ele vai transmitir ali o conhecimento no quadro, ali de determinada matéria, de língua portuguesa, ou seja, um outro ofício, né? Por exemplo, professor de matemática, de física, de biologia, vai desenvolver ali a escrita. A escrita é fundamental na nossa vida, porque deixa ali a sua impressão sobre determinado fato, seu ponto de vista, como que você enxerga determinado tema, como que é seu posicionamento, como que é o seu perfil. É possível, por exemplo, uma psicóloga conseguir desenvolver como que é através da escrita. É de suma importância. Por isso que a empresa, ela também, muitas das vezes, pede a questão da produção textual, porque através dali um psicólogo vai conseguir ali compreender um pouco do perfil de quem escreveu. Às vezes você pode dizer, nossa, mas para que a empresa pedir produção textual? Para poder entender um pouco mais de forma individual de cada candidato. Para saber se ele conhece um pouco sobre a empresa, se ele domina um determinado assunto. Então, quem pede a modalidade da escrita quer saber se a pessoa tem um perfil, né? É igual a banca examinadora, ela precisa ali pedir para fazer a redação, para ela saber se a pessoa ali, se tiver ali um grande número de acertos, a banca examinadora vai julgar que aquele indivíduo, aquele candidato, ele está apto a conseguir ser alcançado ali o objetivo de ser nomeado para o cargo público. Então, quem quer ser aprovado, a aprovada, precisa se atentar para o quesito no que se refere a essa questão da produção textual. Porque a produção textual, através da escrita, você vai conseguir ali ver se a pessoa vai ser convocado ou não, né? Porque vai ter critérios que a banca examinadora vai julgar. Está apto a ser convocado
para participar do grupo da empresa ou de um órgão público. Então, é de suma importância o candidato estudar essa modalidade escrita. Modalidade esta que tem no conteúdo programático do edital e que se você for estudar, né, essa modalidade, você vai conseguir ali responder as questões da banca examinadora. A modalidade da escrita faz você aprender também, faz você ali conhecer novas palavras, os significados, diferentes contextos, em diferentes épocas. Então, de alguma forma, essa modalidade te traz experiência, te traz ali a interação, te traz para a prática. Então, é algo bem prazeroso, é algo que você vai te ajudar na mente, vai te ajudar também na criação, né? Você vai ter essa oportunidade de desenvolver a criação, porque é a escrita. A escrita é você criar. A escrita é você ali criar ali o seu texto. É claro que existem a escrita que você ele vai copiar ali. Se for um contexto que precisa que você copie ali um formato de um texto e depois você assina. Então, vai depender do contexto, mas a escrita geralmente é você criar, partir do zero, o seu ponto de vista, a sua ideia, ou é um pedido, é uma informação ali, é um pronunciamento. Quantos de vocês já viram pronunciamentos ali, pronunciamentos nas redes sociais, na mídia, na rádio, né? Então a modalidade escrita é importante, porque fica ali no papel. E vários leitores podem ler ali o que foi escrito. Mas quando que atinge o objetivo? Quando o leitor se interage, quando o leitor se interage com o autor. Então, se o leitor teve a interação com o autor, aquela mensagem vai ser transmitida de forma original. O que realmente o autor ele teve a intenção ali de transmitir. Porque respeitou a pontuação, entonação, respeitou ali as normas gramaticais, respeitou o que realmente estava escrito. Então, alcançou a finalidade. A modalidade da escrita é importantíssimo para você ali transmitir o que é algo, ou então você
aguardar uma negociação. A negociação também pode ser escrita. O que foi passado de informação, o que determinado produto possui, ou curso, qual a durabilidade do curso, quais são os profissionais, a carga horária do curso, o valor do curso, se vai ter algum encaminhamento para o mercado de trabalho, se a aula vai ser presencial ou online, quais as unidades, se tem selo de qualidade, negociação de valores que foi firmado em quantas parcelas, se é pagamento à vista. Então, a modalidade escrita. Quando alguém pede você deixe um recado, você vai precisar ali fazer um recado na modalidade da escrita. A modalidade da escrita, ela é flexível, ela vai variar. Vai depender do contexto, vai depender quem pede, qual é o órgão, qual é a pessoa, é a escola, é o curso, é o quê? É uma declaração, é um pedido, é o quê? Então, é um convite, é um bilhete, é uma carta, é uma história, é uma poesia, é uma música, é um relato de um fato, é uma denúncia. É o quê? É uma carta que vai ali prestigiar alguém. Então, vai depender da intenção da modalidade da escrita. É uma conversa descontraída? Agora, quando se fala de texto discursivo, argumentativo, é obedecer às normas gramaticais. Falou em algo formal, as normas gramaticais. Então, a partir daí, você consegue compreender o que é a modalidade escrita. Vai depender do fato, do contexto. Para quem essa mensagem vai chegar? E qual a finalidade? Qual a intenção? A partir dessa forma, você consegue desenvolver a modalidade da escrita. A escrita, ela vai desenvolver ali o seu pensamento. E o seu pensamento, você vai ali exclamar, você vai transmitir ali alegria,
Através da escrita é possível alguém identificar se a pessoa quer muito algo, se a pessoa está desinteressada, se a pessoa está muito animada ou não, se a pessoa tem perspectiva de futuro, se ela ou ele pensa em evoluir. A escrita mostra se a pessoa tem um perfil para aquela empresa ou não, para um órgão público. Qual é o pensamento dela quando se fala de tecnologia, quando se fala sobre política, tudo. Qual é o pensamento dele ou dela quando se fala de política? Quando se fala de segurança pública? Quando se fala sobre violência? Quando se fala sobre o meio social, sobre desigualdade? Tá bom, né? Então, você compreende que a vida é assim. Você consegue descobrir um pouco do outro quando ele registra algo, que é o nosso assunto hoje aqui, é a modalidade escrita. Então, quando desenvolve a escrita, você consegue ali desenvolver, entender um pouco mais da vida profissional, entender um pouco mais da forma que ele enxerga a vida. Qual é a rotina? Você passa a compreender um pouco através da escrita. O que prioriza mais, o que é contra, o que é a favor. É muito importante a modalidade da escrita. A modalidade da escrita, quando é principalmente texto dissertativo, tem a finalidade de avaliar. E tem uma determinada pontuação. É por isso que os candidatos eles vão estudar essa modalidade com a finalidade mesmo de obter bons resultados na prova. Esse tema vai cair, sim, no seu edital de língua portuguesa. Pode, de língua portuguesa, a maioria das vezes cai. A maioria das vezes. Então, não despreze esse tópico. Esse tópico está no nosso cotidiano. É verdade. Quando você precisa externar um pedido, quando você quer ali formular uma ideia, você vai precisar da escrita. A escrita
você consegue também analisar o discurso. Consegue entender ali por que aquele discurso foi desenvolvido naquele contexto, através da escrita. Os verbos são importantes para o desenvolvimento da narração, que vai dizer, escrever, requer você estudar os verbos, as classes gramaticais, requer atenção, principalmente no cuidado com as palavras, no cuidado ao transmitir a sua ideia, o cuidado de não ferir o outro, o cuidado de não prejudicar alguém ou uma empresa. A escrita pode te dar dinheiro, mas a escrita também pode fazer você perder dinheiro. Nossa, será? Sim. Se você ali solicitar, tem a sua escrita, a sua assinatura. Foi você que solicitou. Não tem como você dizer que foi o outro que solicitou. Tem ali sua assinatura. Ou você vai dizer, não, não fui eu, mas está ali registrado a sua impressão, a sua marca, a sua letra, é o seu carimbo, é a sua identificação, é a sua letra, a sua assinatura. Então, a escrita é importante para a sua vida no que se refere ao projeto de concurso público. Na sua vida pessoal, profissional, a escrita vai te ajudar. A escrita ajuda o autor a se descobrir. Descobrir uma determinada habilidade que ele ou ela nem sabia que existia dentro de si. Pode virar um autor consagrado. Foi o que aconteceu com Machado de Assis e outros autores. Quando você desenvolve a habilidade da escrita, você diz sim para você. Você diz sim para criar, para desenvolver, para demonstrar o seu conhecimento. E demonstrar o seu conhecimento é um ato de amor. Porque quando você demonstra, você ensina alguém, você multiplica conhecimento, você leva amor, você leva paz, você leva esperança, você mostra que o outro pode ter prosperidade, que o outro pode crescer. Você pode, com a habilidade da escrita, motivar alguém.
motivar, motivar para concurso público, motivar alguém que está com a cabeça baixa e pensa em desistir, que pensa em olhar para trás, que pensa que é uma pessoa que não tem valor, que não tem habilidade, mas que na verdade é pensamento errado, porque todas as pessoas de alguma forma têm uma habilidade. Todas as pessoas são inteligentes. Não existe uma que é mais e a outra que é menos. Cada uma vai desenvolver habilidades diferentes. E isso não faz o melhor ou pior, e sim diferente. Que é o respeito. Respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, é importante. A escrita é você se colocar no lugar do outro. É você imaginar que quem vai ler é um ser humano. Quem vai ler pode precisar de um apoio emocional, de um apoio para prosseguir, para continuar. E ao se deparar com a sua escrita, vai contribuir para se erguer, para mostrar o caminho, não apontar, mas mostrar o caminho. É o mais importante. Um ser humano, ele mostra caminho, ele não aponta. Que é o verdadeiro líder, é aquele que é amigo, é aquele que transmite amor, carinho e diz: esse é o caminho. E diz também quais são os benefícios daquele caminho. Modalidade da escrita é o nosso tema aqui hoje. A modalidade da escrita você encontra em livros, cartazes, na rua, outdoor. Modalidade da escrita. Você consegue entender qual é a localidade que você está, para onde você vai. Na rua, quando você vai viajar, sempre tem ali aquela placa ali, quais informações. Imagine se não tivesse ali aquela placa. Como que seria a vida ali no trânsito? Como que seria? Sem orientação nenhuma da escrita. Como que ia ficar? Você consegue já entender a importância da escrita. O nosso curso é modalidade da escrita. Linguagem escrita. Nós temos curso de gramática e esse tema também faz parte do curso. Modalidade da escrita e como você faz para aderir esse curso. Você pode aderir através do Instagram.
Lá também tem um CEP, se você quiser prestigiar. Como que eu faço para prestigiar a professora? Lá tem um CEP, você pode enviar para esse local. E eu vou abrir aqui uma live, ou então um vídeo, e vou mostrar para a turma do Avante o que eu ganhei. E se você quiser obter o material de apoio, você pode também ligar para o meu número que eu vou deixar aqui para vocês, que é o 21 966 16 22 12. Gente, a aula fantástica, a aula de linguagem escrita. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!